Soteldo indo para o Fluminense e João Paulo podendo ficar com a saída de Gabriel Brazão. Vamos falar sobre tudo isso hoje, quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, fortaleça o crescimento do canal Oriente Santista. Passamos a barreira de 10 mil inscritos, só tenho a agradecer a todo mundo que se inscreve, deixa o like, comenta aqui nos vídeos, tudo isso ajuda demais. Você que também é membro do canal e vai participar agora do sorteio de junho também para mais um produto oficial do Santos que eu vou entregar aqui para vocês. Agradeço todo mundo que contribui, mandando superchat nas lives, sendo membro do canal e se inscrevendo e deixando o like. Vamos falar sobre essas atualizações de mercado do Santos aí, próximo ao último jogo, antes da pausa para o Mundial contra o Fortaleza. Mais uma coisa, tá? Clica no link aqui embaixo da descrição e vai lá para o site da FUT Fanatics. Clicando no link aqui, você vai para lá, já com os produtos do Santos na sua tela. Você pode procurar o que você quiser ali, camisa do Santos, de jogo, de treino. Tem tudo sobre o Santos e também de outros esportes. Então vai lá na FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Oriente Santista. Clica no link, vai para lá e compra o seu produto esportivo oficial lá na FUT Fanatics. Bom, vamos lá falar aqui sobre as decisões iniciais do Santos em conjunto aí com o Alexandre Matos e também dos atletas, tá? Não passa só pelo Santos essa tomada de decisão. Primeiro vamos falar sobre Soteldo, que há um bom tempo eu venho falando aqui já. Se eu não me engano, acho que a informação que eu recebi foi lá em maio, lá no comecinho de maio, eu trouxe para vocês aqui no canal, sobre o Soteldo não ser um jogador que o Santos gostaria que estivesse no elenco. Por quê? Porque é um jogador que traz problemas internos, traz problemas de comportamento, não agrega ao elenco, e é um jogador que traz um desequilíbrio em relação à torcida, porque é um jogador que tem talento, é inegável que a gente vê, realmente o Soteldo sabe jogar bola, mas ele é um cara que desagrega também dentro de campo. Perde a linha muito fácil, não recompõe, é um cara que é chato dentro do elenco, assim, não chato de ser um cara mala, mas ele reclama demais de algumas coisas, tem comportamentos invasivos em outras situações, já chegou atrasado, já esteve muito fora de forma, inclusive agora não tá tão em forma assim, então é um jogador que é chato de lidar. Dentro do clube, em relação à comissão técnica, à preparação física, é um cara que dá muito trabalho, mas tem uma boa técnica, e isso causa esse desequilíbrio. Muita gente acha que ele deve ficar, muitas pessoas acham que ele tem que sair, e aí esse desequilíbrio o Santos entende que é desnecessário nesse momento. E aí lá atrás já tinha se tomado a decisão de que era um jogador que estava no mercado. Deixa o nome dele no mercado, não vamos fazer nenhum tipo de esforço para segurar o Soteldo. E isso chegou ao mercado, e obviamente que o Renato Gaúcho, que trabalhou com ele lá no Grêmio, que gosta desse tipo de jogador, sabe lidar com esse tipo de boleiro, recomendou ao Fluminense, que veio com a proposta para levar o Soteldo. A princípio, o Santos fez jogo duro, entendendo que podia fazer um leilão. O Soteldo é um cara que, querendo ou não, a gente sabe que é valorizado no mercado. Um cara de seleção, que joga eliminatórias, que já teve aí seu nome vinculado a outros clubes também, não só do Santos, mas também de fora. E aí tentou fazer um mini leilão, mas viu que o mercado não está tão aquecido assim para o Soteldo. E aí o Fluminense subiu a proposta, melhorou a forma de pagamento, apesar de ainda ser parcelado, e teve uma grande influência. Soteldo pediu para que fosse aceita a negociação. E aí você já tem um cara que é problemático dentro do clube, que o Santos não tem tanto direito federativo assim, não vai conseguir um lucro tão maior. Se o Santos, vamos supor que fossem 10 milhões de dólares, se dobrar esse valor para 20... o Santos só vai ganhar 5 milhões de dólares, porque 50% do Santos só. Então, dos 10, o Santos ficaria com 5. Se dobrar para 20, vai ganhar 5 a mais apenas. Então, é uma proposta que eu acho que é interessante para o Santos para poder se desfazer logo, botar o cara no mercado e conseguir de fato aí um valor com um cara que o Santos não tem tanto interesse assim de usar. Soteldo está a caminho do Fluminense e o Santos tem no seu elenco, como eu disse lá atrás, o Guilherme, que é um cara de ponta esquerda, que tem moral com o elenco e que deve, de fato, participar aí do restante do campeonato pelo Santos, a não ser que venha uma proposta de fora. É a única forma do Guilherme sair. Bom, a minha opinião, tá? Soteldo pra mim é um cara que já devia ter saído, já devia ter sido vendido. O Santos teve oportunidades de se desfazer dele, não se desfez. O próprio Grêmio ofereceu um valor, o Santos achou que não era interessante. Eu não sei se valeu a pena manter o jogador durante esse período, porque pagou um salário alto, um cara que não agregou tanto assim ao elenco.
Durante o Paulista, apesar de ter feito uma partida ou outra boa, a maior parte foi ruim. Se a gente pegar por referência o que fez o Guilherme na ponta esquerda, o que fez o Barreal, como entrou o Roleiser nesse time, agregaram e ofereceram muito mais ao Santos do que o Soteldo. Então, para mim, é muito mais aproveitável o que fizeram todos os outros atacantes do Santos do que o Soteldo. Se a gente pegar pelos principais, o próprio Tiquinho Soares, que não fez tantos gols assim, mas fez gols decisivos. Tiquinho, David, Roleiser, Barreal, Guilherme, ele tá atrás de todos esses em desempenho. Então, se é um cara de mercado e é um cara que tem problemas de comportamento, de forma física, horário, por mim, vende. Eu falei lá atrás e volto a falar. Por mim tem que vender. Eu prefiro o Guilherme. Prefiro o Guilherme, que é muito pior tecnicamente, mas que chama a responsabilidade quando precisa, faz o gol quando precisa, é o artilheiro do Santos desse ano e chamou a responsabilidade na entrevista quando deu também depois do pênalti perdido. Pra mim, eu prefiro muito mais um cara como esse do que o Soteldo. Que, se vocês não lembram, quando o Santos estava lá caindo, perdendo jogos, ele afastado, tirando fotinho em zoológico, na hora do jogo, visivelmente uma provocação. Então, na minha opinião, o Soteldo não agrega em nada e muito bem, muito obrigado, tchau, obrigado por não ter feito absolutamente nada. Chegou numa final de Libertadores, tá, mas não era nem o principal jogador daquele elenco. O principal daquele elenco era o Marinho e Sanches, tá? Então, pra mim, pode ir embora. Gabriel Brazão. A gente tem agora a notícia do Diário do Peixe, dizendo que o Santos decidiu manter o João Paulo e dar uma chance pro goleiro do Santos, o que hoje é reserva, né, o João Paulo. Eu sempre disse aqui que o João Paulo não é um jogador ruim, mas não é um jogador para nível de Santos. Para ser um reserva, eu acho um bom reserva, mas acho que ele também tem mercado no Brasil. Para ser um goleiro do Juventude, do Vitória, do Sport, apesar do Bahia estar num outro patamar hoje, até do próprio Bahia também, em questão à relevância do clube no Brasil, Bahia é um time grande, mas não chega a ser um grande dentro dos 12 que a gente chama, né? Então acho que o João Paulo também se encaixaria até num Bahia, por exemplo, até para ter mercado dentro do Grupo City e tudo mais. Mas não acho que o João Paulo deveria ser um goleiro titular de grandes clubes do Brasil. Acho que é um goleiro de médio para bom. E aí a gente tem o Brazão, que é um goleiro jovem e é um goleiro muito bom, que tem mercado e tem potencial de crescimento. Mas a gente sabe que o Brazão tem mercado também para ser vendido e o Santos precisa de dinheiro. Não é só potencial, não é só um goleiro promissor, não é um goleiro que de fato pode jogar muito bem pelo Santos, mas é um jogador que pode ser vendido e fazer caixa. E o Santos, tendo um reserva razoável, que é o João Paulo, vai, de fato, tentar utilizar o João Paulo como titular, vai dar uma nova chance para vender o Brazão agora, ganhar um dinheiro, dar espaço para o João Paulo para ele ganhar a chance e tentar uma boa fase de novo, e quando vier uma proposta, aí sim vende o João Paulo na alta, e depois procura um outro goleiro. Essa, de fato, é o pensamento, o raciocínio dentro do Santos. Isso vai acontecer? Eu não sei, cara. Porque o Brazão conseguiu desempenhar. O João Paulo vai conseguir desempenhar o que ele já fez lá atrás, em 21, 22, antes do ano do rebaixamento? Eu não sei se a gente pode contar com o João Paulo para isso. Se a gente for raciocinar bonitinho aqui, 22 a 25 já são 3 anos, cara. 3 anos e uma lesão grave no tendão. A gente não sabe se o João Paulo vai entregar o que ele já entregou lá atrás. Não sabe se o verdadeiro João Paulo é aquele que salvou o Santos em 21 e 22. Ou se o verdadeiro João Paulo é o que a gente viu em 23. Não dá para saber qual é o verdadeiro João Paulo. Se é uma fase ruim que aconteceu ou se é uma fase boa que aconteceu. Mas de fato o que é real, o como o João Paulo pode desempenhar, se é um ou outro, isso para mim é uma incógnita. De fato, é uma incógnita. Mas a gente sabe que identificação com o clube ele tem, é torcedor do Santos e tem uma liderança dentro do elenco. Isso, na minha opinião, é bastante importante para o Alexandre Matos, que chega agora, com tentar ganhar o grupo. E aí é uma atitude que eu acho que também ajuda ele a ganhar a moral dentro do grupo. Se o Santos entender que o João Paulo vai jogar e acaba perdendo espaço porque não tá jogando muito bem e tal, não tem um goleiro reserva. Então o Santos precisa ir pro mercado trazer um goleiro reserva. Não dá para ter João Paulo no gol e ter Diógenes do banco, nem que seja um goleiro promissor. Contrata um goleiro aí de 20, 21, 22 anos que tenha um potencial para ser um bom goleiro depois, como fez com o Brazão, por exemplo, como o Corinthians fez com o Cássio lá atrás.
Esse tipo de contratação eu acho válida. Que aí, se o João Paulo não dá conta, até muito parecido, tá? A situação que eu acabei de falar do Cássio, eu acabei de lembrar. Era o Júlio César no gol do Corinthians, que era um goleiro que veio da base, que era... Assim, não tinha muita moral no Corinthians. O Corinthians vai buscar um goleiro na Europa que talvez fosse aí um potencial, um promissor, com passagem pela seleção de base, igualzinho aconteceu com o Brasão. E aí o Cássio acaba tomando conta do gol e vira o ídolo que virou no Corinthians. O Brasão meio que passou pelo mesmo processo. Só que o Santos precisa vender e precisa de dinheiro. O Santos precisa encontrar um outro Brasão. Potencial para ser um bom goleiro e que possa tomar a posição do João Paulo mais para frente. Ou numa futura venda do João Paulo por aparecer no time titular e jogar bem, ou porque o João Paulo vai perder posição. Mas de fato, na minha opinião, não dá para contar com o João Paulo como titular. O Santos decide manter o João Paulo, pelo menos por enquanto, e o Brasão deve receber oferta. E aí, para mim, o Brasão será vendido porque o Santos precisa de dinheiro em caixa e isso está faltando e faltando bastante. Bom, é isso. A gente tem aí notícias sobre avanço da negociação do Neymar para a renovação do contrato. Eu não vou falar sobre isso porque a renovação, segundo informações, é só depois que o Neymar voltar de férias. Ou seja, lá pertinho do fim do contrato. Tem alguns pensamentos sobre isso, mas eu acho que não cabe falar agora, porque se a gente fala agora, acaba meio que sendo uma opinião no achismo, sem nenhuma informação concreta. A gente não tem ainda informação se de fato o Neymar já aceitou a renovação e só vai viajar para depois assinar, ou se ainda está emperrado, ou se ele não quer renovar. Eu tenho muitas coisas para falar sobre essa situação, mas eu vou falar desde que eu saiba o que é ou não verdade. Por enquanto, apenas com achismos, ou talvez, eu não vou dar muita opinião, mas vou te falar, se for da forma que estão dizendo, eu não sei se é tão bom assim para o Santos. O Neymar no Santos é muito bom, mas criar uma dívida num salário fixo em CLT, sem esse compromisso de ser por imagem, como estão dizendo por aí, eu acho muito, mas muito arriscado. Porque a gente já viu que o Neymar em campo não está conseguindo jogar. Tomara que ele consiga. Não sei se é azar, não sei se é físico, se ele se cuida ou não se cuida. O que eu sei é, foram 5 meses de contrato, mais lesões do que gols, e agora até Covid ele conseguiu pegar. Ah, mas aí, ô Luiz, pô, aí é azar, não é... Não. Tá, mas ele se cuidou de fato? Ou ele tá simplesmente não cuidando do corpo, da sua resistência, não tá cuidando da sua alimentação, não tá cuidando de fato da sua rotina para ter o corpo resistente e não ter esse tipo de problema? Porque a gente sabe que gripe, por mais que a Covid tenha sido o que já foi, hoje ela é muito mais uma gripe comum que você pode ser tratado. Assim como aconteceu lá atrás, quando veio o H1N1, H2N2, que já, as gripes suína, aviária, que vieram lá atrás, vieram como uma avalanche na sociedade, depois de um tempo elas acabaram sendo incorporadas a doenças comuns, que se você pega, você trata com medicação e tal, ok. Agora, quando a gente está com o corpo resistente, a gente consegue receber essa doença e combater de forma rápida. O Neymar está afastado agora também para recuperar a parte física. Será que isso não vai de novo trazer prejuízo para a recuperação dele? Será que ele está se alimentando direito? A gente já viu que pelo histórico ele não está. O Neymar precisa querer. Acabou pano para você, Neymar. Chega, né? Acho que já tá bom. 5 meses, mais lesões do que gols e assistências. Acho que já chega de passar pano, né? Vamos começar a cobrar como um jogador que você é. O dia que você for embaixador do Santos, você faz o que você quiser só para levar a marca. Por enquanto, sendo jogador, não dá para levar só a marca, né? Mas aí a gente fala quando a gente tiver informações mais concretas sobre todos os detalhes disso tudo, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, põe seu comentário com a sua opinião aqui nos comentários, tá? Vai lá no site da FUT Fanatics, clica no link aqui embaixo para você dar uma força aqui pro canal e também garantir o seu produto oficial do Santos. Se inscreve, deixa o like e põe um comentário. A gente se vê no próximo vídeo ou live aí, até o jogo contra o Fortaleza, quando tiver transmissão aqui no canal. Um abraço, tchau, tchau.